E mais uma noite, trilhando os passos de Jesus, na última semana em Jerusalém, a última semana em Israel, revivendo um pouco daqueles momentos, daqueles últimos dias, de há 2000 anos, aqueles últimos momentos em que Jesus, de fato, travou uma batalha em prol da salvação da vida humana, em prol da salvação do homem. Hoje nós falaremos sobre uma das verdades mais complexas do Evangelho, uma das verdades mais complexas que Cristo nos deixou. Inclusive, pode até parecer redundante, nós vamos falar sobre a verdade. A verdade realmente importa. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Por enquanto eu quero te convidar então a abrir a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 18, no versículo 28 em diante, ou a acompanhar-nos na projeção. Você vai vir na tela e nos acompanhe, por gentileza, nessa leitura. João 18, do verso 28 ao verso 31. O texto nos diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Eu vou reler o anterior, por gentileza. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazei contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. E o texto continua: Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Ok, por enquanto vamos ficar com esse texto somente. Existe algo interessante aqui. Nós estudamos ontem, e ontem nós traçamos a jornada de Cristo, saindo do Getsêmani, indo agora à casa de Caifás, e ali sendo previamente julgado, depois sendo levado a Anás, ou vice-versa. E Pedro acompanhando Jesus de longe, distante. E Jesus tendo aquele momento, seu momento último de vida, e seus últimos instantes, seu momento de dor, de julgamento, de agonia. Em um desses momentos, Jesus troca olhares com Pedro e fala para Pedro de uma verdade tremenda, provando para Pedro de que Jesus de fato conhece passado, presente e futuro. Jesus tinha dito para Pedro um pouco antes que o galo tocasse naquele dia, que o galo cantasse naquele dia, Pedro o trairia. Pedro duvidou, confiando no seu poder próprio, confiando em si, duvidou que poderia trair o mestre, e de fato traiu. E no olhar de Jesus ele encontrou uma verdade: ele não é somente um homem, de fato ele é Deus, ele conhece também o futuro. Agora aqui nessa ocasião, nesse momento, depois de Pedro ter se amargurado por ter traído o mestre 3 vezes, vai para fora, sofrer e se angustiar. E naquele momento Jesus então passa a noite inteira sendo julgado, condenado pelos sacerdotes. E ao amanhecer, ele é levado para a audiência com Pilatos. É interessante, na fala do sacerdote com Pilatos, é que Pilatos, o francês, Pilatos pergunta: o que esse homem fez? Por que vocês trazem esse homem para ser julgado? E o sacerdote diz: olha, se ele não fosse um criminoso, nós não traríamos ele a você. Mas há algo interessante aqui, porque a Bíblia diz para mim e para você que os sacerdotes não quiseram entrar na audiência para não se contaminarem, porque eles queriam comer a Páscoa, e segundo eles precisariam estar purificados ou puros para isso, e entrar na audiência seria contaminar,
seria se contaminar. Pois bem, Pilatos então, no diálogo com o sacerdote, ele diz: olha, levem esse homem e julguem ele vocês mesmos segundo a tradição, segundo a lei de vocês. E aqui a fala do sacerdote é mais estarrecedora ainda, porque o sacerdote diz assim: olha, a nós não é permitido matar ninguém, a nós não é permitido matar. Isso é muito interessante, porque parece descrever um pouco da realidade do que nós vivemos religiosamente nos últimos tempos, nos últimos dias. Há uma verdade oculta, escondida no meio desse diálogo, e há uma mentira escancarada aqui. E é justamente isso que nós vamos estudar, sobre verdades e mentiras. E nós vamos descobrir verdades sobre a fé, verdade sobre a verdade. Você vai entender melhor. Eu quero, por enquanto, vou pedir inclusive a projeção de uma figura que vai ser preciso nós refletirmos um pouco sobre ele. Depois da última citação do texto, isso. Esse indivíduo que você está vendo aí na sua tela, ele é Adolf Eichmann. Eu vou aportuguesar o nome aqui para ficar mais fácil a compreensão. Adolf Eichmann. Esse indivíduo, pode passar a próxima figura? Esse indivíduo é um alemão, cresceu na Áustria, e na Áustria ele entrou para o regime nazista austríaco. Pode voltar para mim, por favor. E ali ele foi uma figura muito importante na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que levou a cabo a vida de mais ou menos 6 milhões de judeus, que matou, que destruiu. Ele foi um dos mais importantes no quesito de transportar judeus para a morte, de levar judeus para a morte. Pois bem, acabado a Segunda Guerra Mundial em 45, alguns nazistas, juntamente com Eichmann, fugiram para alguns países, e o Eichmann foi para a Argentina se esconder, porque sabia que seriam julgados pelo que fizeram. Sabe, a Segunda Guerra Mundial, eu vou pedir inclusive para você projetar a figura também, por gentileza. A Segunda Guerra Mundial, você vai lembrar o Holocausto, o próximo, por favor, isso. O momento da morte de tanta gente, de tantos inocentes. Pode passar, por favor. O momento da carnificina foi o momento mais aterrorizador, mais tremendo, mais terrível na história do planeta Terra, em nossa história humana. E sabe, essas imagens que você está vendo aí, essa figura que você está vendo aí, foram compostas por pessoas como Adolf Eichmann, que nós acabamos de citar. Pode voltar, por favor. Pois bem, terminada a guerra, o Eichmann foge para a Argentina. Alguns outros nazistas se espalham pelo mundo. Pela providência divina, e pode até parecer ironia da história, nós até mencionamos isso aqui em um dos sermãos, que no ano 70 da era cristã, Israel, Jerusalém, foi invadida pelos exércitos romanos, comandado por Tito. Foram destruídos. Há vários textos na Bíblia que narra a carnificina, que narra a dor do que aconteceu ali. Um desses textos está lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 10, que fala também de um cerco que eles viveram com os babilônicos. Mas a dor foi a mesma do cerco que eles viveram com os romanos. E é interessante que uma tragédia espalhou os judeus pelo mundo. Uma tragédia dizimou os judeus, tirou a nação-estado, tirou o país. Os judeus ficaram envolvidos com muitas outras culturas. Alguns judeus espalhados pelo mundo chegaram a perder até, na verdade, um pouco do seu idioma, do seu dialeto. Mas por mais irônico que pareça, ali agora, numa grande tragédia mundial, os judeus puderam voltar e ter a sua cidade-estado garantida. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, agora isso em 1948, Israel foi reconhecida como uma cidade-estado, e os judeus puderam se concentrar novamente. E lógico, em 1972 eles ocuparam outro território que eles
pretendiam alcançar na Cisjordânia, e aí então a cidade-estado voltou a florescer. Mas o ponto é, terminada a Segunda Guerra Mundial, os nazistas fugiram para outros lugares, pensando que ficariam impunes, sem julgamento nenhum, mas quando a cidade-estado de Israel foi recuperada, ganhou sua autonomia em 1948, a inteligência judaica, a polícia, a inteligência judaica, começou uma empreitada em busca dos nazistas foragidos. E aí encontraram na Argentina Adolf Eichmann. Esse Adolf Eichmann foi levado então para Israel, de uma forma muito arquitetada pela polícia e pela inteligência judaica. Foi levado para Israel, e em Israel ele deveria ser julgado. Ele foi julgado em 1960, e nesse período, nesse ano, 1960, 1961, uma correspondente de New Yorker, uma correspondente americana, precisou ir para o julgamento lá em Israel, em Tel Aviv, para acompanhar aquilo e transmitir para o canal americano. Era uma alemã naturalizada americana. Pode passar também a figura dela? Hannah Arendt. Hannah Arendt, você vai ver a figura dela estendida para você. Essa filósofa americana envolvida com a geopolítica, uma grande pensadora, esteve no julgamento de Eichmann. E é interessante que no julgamento de Eichmann, ela teve muito subsídio, muita matéria-prima para escrever alguns livros. Criou um termo, a banalidade do mal, criou alguns livros falando sobre o nascimento do totalitarismo, criou muitos termos que apresentava para onde estava caminhando a nossa humanidade. Mas eu quero parar aqui, pode voltar para mim, por favor. Eu quero parar aqui na banalidade do mal. Ela ficou estarrecida com o julgamento de Eichmann, porque você pode encontrar vídeos reais daquele julgamento. Eu assisti o julgamento de Eichmann e eu vi no olhar de um senhor que estava sendo julgado e seria logo mais seria condenado. Eu vi no olhar daquele senhor, eu tive pena, eu tive dó em algum momento. Mas depois que eu comecei a ver a autodefesa de Eichmann, quando ele começava a ser julgado, quando as pessoas começavam a mostrar provas do seu crime contra a humanidade, por ter levado à morte 6 milhões de judeus, o Eichmann simplesmente dizia: eu nunca matei ninguém, eu nunca peguei numa arma, eu nunca atirei em ninguém, eu não posso ser condenado e julgado pela morte dessas pessoas, eu não os matei. E toda a defesa de Eichmann era justamente essa: não atirei em ninguém, não decapitei ninguém, não enterrei ninguém vivo, não matei ninguém, sou inocente. E aí, Hannah Arendt, no seu termo, A Banalidade do Mal, ela começa a fazer uma reflexão e ela começa a traçar um paralelo daquela suposta defesa de Eichmann para a nossa realidade atual. Vivemos um período realmente da banalidade do mal. Qual é a banalidade que nós vivemos hoje? Como nós banalizamos o mal? Não sou culpado, não tenho culpa. Foi isso que os sacerdotes estavam dizendo para Pilatos: nós não podemos matar ninguém. Mas caso Pilatos condenasse Jesus à morte, a minha pergunta é: só Pilatos seria criminoso? Só o Império Romano seria criminoso? Consegue entender que existe uma verdade escondida ali? Existe uma verdade oculta? Os sacerdotes seriam os criminosos, porque eles entregaram. Não é preciso manchar a mão com sangue, não é preciso estrangular, não é preciso colocar na cruz para ser o assassino, não é preciso atirar para ser o assassino. No caso de Eichmann, a mesma coisa, ele não precisou atirar em ninguém para ser culpado pela morte de 6 milhões de judeus no Holocausto. Ele bastou assinar documentos que autorizavam o transporte obrigatório de judeus na Europa para campos de concentração e para serem dizimados. Ele foi culpado.
E aquela minha primeira piedade que eu tive ao olhar os olhos de Yeshua, apesar de ignorar, né, um pouco da história, de me sentir compungido pelo olhar de um senhor e pensar, ele vai ser enforcado se ele for condenado. Acabou aquela minha piedade quando, depois da condenação de Yeshua, ele foi condenado e enforcado no ano seguinte, 1962, em Tel Aviv, em Israel. Antes de morrer, assim que foi condenado, ele escreveu: vou pular com muita alegria no meu túmulo, porque o fato de carregar na consciência a morte de 6 milhões de pessoas me traz grande e autossatisfação. É algo muito duro, muito cruel. Ele foi condenado à morte. Mas isso aqui é somente uma reflexão para você entender o que nós vamos estudar essa noite. Então vamos pular um pouquinho o texto, para você entender melhor o contexto do que nós estamos citando aqui. Lá no livro de João, capítulo 18 agora, do versículo 33 em diante, pode projetar, por favor? O texto diz assim, olha: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pode voltar para mim? Todo aquele que é da verdade... Não, prossegue, por favor. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O diálogo continua ainda. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas a Barrabás. E Barrabás era um criminoso. Barrabás era um criminoso. Naquela conversa de Pilatos com Jesus, Pilatos teve acesso à verdade. O diálogo de Pilatos era: quem é Jesus? Quem é você? E sabe, existe algo interessante aqui, porque em momento nenhum você vê Jesus dizendo, em outro texto na Bíblia: eu sou o rei, mas o meu reino não é daqui, meu reino é de fora, eu sou filho de Deus, eu sou... Em momento nenhum você vê Jesus falando abertamente, claramente, como ele fala a Pilatos. Há textos de livros inspirados que vão dizer que naquele diálogo Pilatos chegou a quase aceitar, mas as suas concepções do que poderia ser a verdade o cegara, o afastara, o separara da realidade daquele momento. Ao cabo que Pilatos chega a dizer para Jesus: mas o que é a verdade? Assim que Jesus declara: olha, todos que conhecem a verdade vêm a mim, todos que são da verdade reconhecem a minha voz. Jesus está dizendo para Pilatos: eu sou a verdade, eu sou a realidade. E aqui essa pergunta é muito filosófica, eu não vou entrar para o campo filosófico, embora seja minha área de atuação, onde eu me sinto mais confortável, mas vou citar aqui somente algumas nuances. Platão, um grande filósofo grego, chega a dizer certa feita que a verdade
é a fórmula por trás da forma. A verdade é a fórmula por trás da forma. Eu vou te dar um exemplo. Para qualquer professor de física, se você perguntar o que é a matéria, e ele vai te responder: a matéria nada mais é do que energia condensada. Então, sempre que você vê um objeto, eu vou te dar um exemplo. Se você vê uma pedra e alguém te perguntar o que é aquilo, e você vai dizer: é uma pedra. É mentira que aquilo é uma pedra? Não é mentira, mas é verdade absoluta que aquilo é uma pedra? Não é verdade. Aquilo é simplesmente energia condensada. Pedra é o que nós chamamos, é um signo, é um símbolo, e aqui nós vamos entrar para a comunicação semiótica, mas é um símbolo que nós identificamos o objeto. A verdade é que aquilo é energia condensada. O que eu estou querendo dizer com isso para você, para simplificar o máximo, existe uma verdade absoluta, sim, e a Bíblia cita essa verdade absoluta. Jesus diz para Pilatos: eu sou a verdade, e todos que conhecem a verdade reconhecem a minha voz. O que Jesus estava dizendo: a verdade não está na religião dos sacerdotes, a verdade não está no império de Roma, a verdade não está no que você acredita, a verdade não está no que você acha, a verdade existe. Eu sou a verdade. Sabe, vivemos em um período em que nós somos dados às fantasias, nós somos dados às fábulas, nós preferimos o que é ilusório do que o que é real. E isso tem nos afastado muito do ideal e dos planos de Deus, porque quantas pessoas estão hoje mergulhadas em uma religião, quantas pessoas estão embebecidas de mitos, de ritos, de costumes. Isso estou falando com todas as classes. Eu falo para quem é evangélico tradicional, para quem é evangélico pentecostal, neopentecostal, eu falo para quem é ortodoxo, eu falo para quem é católico, eu falo para quem é espírita, eu falo para todas as religiões. Cada um acredita nas suas crenças, nos seus ritos, nos seus mitos, nos seus costumes, como a verdade real, como a verdade absoluta, ou uma verdade relativa. Porque a filosofia atual diz que não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade relativa. Então, e pegando por isso, usam-se aquelas máximas em que se diz: todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Se eu for da religião X, eu estou buscando Deus, não importa. Se eu for da religião Y, eu estou buscando Deus, não importa. E o que é que eu te falo uma coisa? A verdade importa. Porque se na religião Y você não estiver fundamentado na palavra de Deus e não estiver obedecendo e cumprindo todos os ideais da palavra e da verdade, meu querido, você vive uma mentira. Eu não estou apontando religião, nem dizendo qual religião é certa, qual religião não é certa. Eu estou deixando para você analisar isso. As crenças, os ritos, os costumes, os mitos, as religiões, as tendências, tudo isso precisa estar pautado na verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Quando você vai a uma igreja, quando você assiste pela TV, alguém que diz assim para você: olha, traga aqui a identidade de alguém, e eu vou orar pela identidade dessa pessoa, e até o dia X ele vai ganhar um emprego, mas antes disso você também precisa trazer os seus recursos, precisa trazer um valor X aqui. A minha pergunta é: quando você cumpre esses ritos, quando você acredita nesses mitos, você vai à palavra de Deus para analisar? Você vai à palavra de Deus para ver se aquilo realmente está embasado no contexto divino, no contexto cristão? Complexo, né? Vou simplificar ainda mais. Eu vou pedir ajuda ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 3 a 5, ele vai ensinar para o seu pupilo, para o jovem a quem ele ensinava do evangelho, a quem ele estava ajudando a se tornar um grande evangelista. Ele vai ensinar algumas verdades pertinentes ao tempo do fim. Para Timóteo ele fala dessas verdades. Então eu vou pedir para que projete e você vai entender melhor. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 5, do versículo 3 ao 5. Paulo fala para Timóteo assim: olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos,
segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, melhor dizendo. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Se você ler no capítulo anterior, Paulo ensina para Timóteo, dizendo assim: olha, Timóteo, os últimos dias serão tempos difíceis. Os homens serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, mais amantes dos desejos do que amantes de Deus, não vão fazer a verdade. Os homens serão sorrateiros na busca dos seus próprios ideais, do seu próprio egoísmo. Paulo começa a dizer assim: olha, não vai haver verdade, as pessoas estarão mergulhadas na mentira. E ele diz assim: olha, e muitos naquele tempo não vão suportar a verdade, a sã doutrina, o caminho da justiça, muito pelo contrário. Eles vão se cercar de falsos mestres, eles vão buscar falsos mestres para si. Sabe, quando você analisa hoje, queridos, é mais fácil para nós hoje ficarmos mergulhados no Netflix, ficarmos mergulhados no Amazon, no Prime, ficarmos mergulhados na Telecine ou nos canais abertos, ficarmos mergulhados em Big Brother, as pessoas ficarem mergulhadas. É muito mais fácil hoje para um jovem ler a saga Crepúsculo, antiga isso, né? Mas ler então Harry Potter do que ler a palavra de Deus, do que mergulhar em verdades que sejam universais. Mas eu quero te falar uma coisa: é por conta disso que muitos de nós vivemos enclausurados em nossas mentiras, em nossas crenças falsas. Nós não estamos vivendo a verdade como se deveria viver. E você até vai para a sua igreja, você vai até para o seu culto, você até ouve o seu pastor, mas na tua vida prática, no dia a dia, o que você faz é bem ao contrário. É bem ao contrário. E aí você diz: olha, isso eu não posso fazer porque eu sou religioso, isso eu não posso fazer porque eu acredito assim, acredito assado. Mas no que diz respeito às nuances, às particularidades de como viver o Evangelho, estamos muito distantes. Isso me faz lembrar, inclusive, você vai entender melhor, me faz lembrar uma história que eu ouvi de um amigo, de um pregador antigo, em que ele dizia que esse pregador, ele vendia produtos de limpeza no seu carro de porta em porta. E no dia ele não tinha conseguido vender lá muita coisa, ele chegou com um carro diante de uma porta de uma casa, e na hora que ele apertou a campainha para oferecer seus produtos de limpeza, uma senhora que estava lá na janela, lá no fundo da casa, ela grita: já vou atender e pode tirar que eu vou comprar sim. Ele ficou curioso com aquilo, ele começou a tirar a caixa com seus produtos de limpeza, e aí quando a mulher chega, ele fala assim: mas a senhora sabe o que é? Ela falou: não importa, eu sou a serva de Deus, eu estava em oração e o Espírito Santo falou para mim que era para eu comprar o que você estivesse vendendo. E aí ele ficou abismado, falou: tá bom. E ela comprou uma grande quantidade de produtos, ele pegou a sua comanda e marcou a data em que ele ia receber os produtos. Chegou na primeira data para receber os produtos, ele aperta a campainha e ele vê que a mulher olha pela janela, e quando ela olha pela janela, ela se esconde, e ela corre, e ela apaga as luzes, e ela põe a cortina ali, e ela foge. E ele chama e ninguém atende. Marcou uma outra data, na outra data ele volta, ele vê mais uma vez que a mulher está em casa, e ela foge, e ela corre. Marcou uma terceira data, na terceira data uma criança que sai, diz assim: olha, minha mãe disse que foi ao médico, e ela só vai voltar mais tarde, coisas do tipo. E aquele homem desistiu, não conseguiu receber aquele dinheiro. Passado um tempo, alguns meses depois, andando por ali novamente para oferecer, ele encontrou aquela mulher na calçada, e ele parou para conversar com ela, falou: olha, quando eu vim vender o produto da outra vez, a senhora falou para mim que o Espírito Santo ordenou que a senhora comprasse, porque a senhora era uma mulher de Deus. Mas o Espírito Santo também não falou para a senhora que a gente precisa pagar o que a gente compra? O mesmo Espírito que te instigou a comprar não te ensinou que é preciso pagar? Você consegue entender como muitas das vezes as nossas crenças estão cheias de dogmas, de pragmatismo, que na verdade só apontam quão distante nós estamos da realidade do Evangelho, quão distante de Cristo nós estamos, porque a realidade do Evangelho fala de um relacionamento com Cristo, em que eu me torno semelhante a Cristo paulatinamente. Ellen Goldwhite, uma escritora inspirada, chegou a dizer em um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, no livro Mente, Caráter e Personalidade, ela diz assim: olha, pela contemplação somos transformados. O princípio que ela deixa ali é que nós somos transformados pelaquilo que nós vemos.
Nós somos transformados pelo que nós contemplamos. Nós somos transformados pelo que nós olhamos e observamos. E a pergunta que fica essa noite é: por que tantas pessoas que são cristãs, que são religiosas, muitas das vezes são mergulhadas ainda em mentira, em desavenças de relacionamentos, pessoas que não sabem perdoar, pessoas que guardam mágoas de rancor, pessoas que vão para as igrejas, cumprem os seus horários ali, mas no dia a dia as coisas que fazem está bem distante. Aí você vai dizer assim: mas o que, por exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Você não precisa, como Ashman, apertar o gatilho na cabeça de alguém para se tornar um assassino. Você não precisa. Você só precisa fazer parte de um movimento, você só precisa estar inserido num movimento que não salva, que não resgata e que não ajuda outro a encontrar a verdade e estar perto da salvação. Porque você se torna semelhante ao que você contempla. Eu vou ler um texto que vai te mostrar melhor isso. Isaías, no capítulo 33, eles vão projetar também. Isaías, no capítulo 33, o versículo 15 ao 16. O texto diz assim: olha, aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e que fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Esse texto de Isaías, na verdade, o contexto dos versos anteriores, incluído nessa perícope textual, diz assim, é uma pergunta. A pergunta do texto de Isaías é assim: Senhor, quem vai habitar no teu santo monte? Quem vai alcançar a salvação? Quem estará no monte santo do Senhor? E vem a resposta: aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar de mal, de maldade, aquele que fecha os olhos para não ver derramamento de sangue. E sabe por que Isaías diz isso? Porque ele sabe que pelo que nós contemplamos, nós seremos transformados. Há um pensador muito antigo. O nome dele era Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, alguns chegam a supor que ele viveu por volta de 1250, 1500 anos antes de Cristo. Alguns chegam a supor, inclusive, que Hermes Trismegisto foi tutor de Moisés no Egito. Ele era um sábio. Hermes Trismegisto criou as leis herméticas e registrou tudo isso em um livro chamado Corpus Herméticos, onde ele traçava 7 princípios de leis naturais e leis da física. Esses contextos, esses textos, na verdade, de linhagem egípcia, deu origem ao Cabalion, a Cabala, a religião mística que teve base no judaísmo também. Não estou defendendo religião, não quero trazer para esse ponto, mas eu só quero contextualizar para trazer uma ideia de Hermes Trismegisto, que ele diz o seguinte: olha, todos nós somos dentro o que contemplamos lá fora. Todos nós somos dentro o que existe lá fora. E o que existe lá fora nada mais é do que a reprodução do que nós somos dentro. Bem filosófico, né? Falei que não vou tentar não se enveredar por esse caminho. Vou tentar não se enveredar por aqui. Mas sabe o que eu quero dizer para você, meus queridos? Que todas as vezes que você contempla mentira, por mais que você diga que conhece a verdade, você vai se tornar um mentiroso. Todas as vezes que você contempla adultério, crime, você está banalizando o mal, e logo você se torna culpado, logo você se torna um ser incorporado nesse contexto de maldade. O que eu estou querendo te ensinar com isso? O que eu estou querendo te mostrar com isso? Que verdade eu quero trazer aqui para você? Eu quero trazer para você o seguinte: existe uma verdade nesse mundo de mentiras. E sabe o que existe também? Existe um mundo que não está querendo que você enxergue essa verdade. Um mundo que não quer que você veja que a verdade é Cristo. No meu livro A Teoria do Começo, eu introduzo o livro dizendo o seguinte: olha, é algo muito injusto você viver e crescer sem experimentar mudanças e sem conhecer a autonomia. Eu digo que a verdade de cada ser, a verdade de cada pessoa é a busca pela autonomia. Sabe por quê? Você nasce como todos os outros. Eu digo inclusive lá no livro que mesmo que você pode até nascer como os outros, mas se você não morrer como você viveu como ninguém. É a máxima que eu uso lá para dizer o seguinte:
Quando você nasceu, a filosofia já estava feita, as religiões já estavam feitas, as políticas já estavam feitas, as crenças já existiam, as culturas já existiam. Então você não teve liberdade de escolha, só foi incorporado em você, só foi colocado goela abaixo em você. E você cresceu acreditando em tudo que você via, acreditando nas coisas que você ouvia, acreditando na sociedade, acreditando em algumas verdades que foram empurradas goela abaixo. Mas sabe o que acontece? Vai chegando o momento que, conforme você vai crescendo e amadurecendo, você vai precisar encontrar o que existe por trás, o que existe nos bastidores dessas supostas verdades que te ensinam. E sabe o que é mais triste hoje? Que existem pessoas que, como planta, nascem, crescem e morrem. Não se desenvolvem. Porque ao se desenvolver, você vai buscar verdades que te transformam. E se você quer buscar verdades que te transformam, eu vou te dizer essa noite: existe uma única verdade, e essa é a absoluta verdade, é Jesus. A tua religião não vai te salvar, a tua igreja não vai te salvar, as tuas crenças, as tuas simpatias, os teus mitos, os teus ritos não irão te salvar. É só em Jesus. E sabe o que muda na tua vida ao descobrir isso aqui? O que muda? Muda é que nesse mundo de tantas crenças sendo pregadas às tortas e direitas, se você não vier aqui na palavra de Deus, questionar o que você acredita e por que você acredita, e se de fato é assim, se você não fizer isso, meu querido, você pode morrer no engano. Você pode até acreditar que em quem você acredita é Jesus. Você pode até pensar que você acredita em Jesus realmente, você pode até pensar que você serve a Jesus realmente, mas se você buscar a verdade, você vai entender que muitas das vezes na religião, onde você está, você serve mais ao teu ego, mais à tua tradição, do que ao Cristo real. Eu quero projetar um outro texto, está lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 8 e 9, o texto diz bem assim, olha: o justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca arruína o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Olha que máximo, olha que maravilha. Pode voltar. Os justos, ou o justo é libertado pelo conhecimento. O que a Bíblia está dizendo para mim? O que a Bíblia está dizendo para você, meu querido? Que todos aqueles que não têm conhecimento estão presos no que vem, estão presos no que acreditam. Mas que tipo de conhecimento? Que conhecimento é esse? Em filosofia existe uma matéria chamada de gnosiologia. Em gnosiologia a gente diz que é a teoria do conhecimento, e a gente diz que o conhecimento é quando o ser cognoscente se une com o ser cognoscivo, é quando o ser que pensa se une com o ser mesmo que seja inato, é quando eu que penso acreditar que isso aqui é uma Bíblia, me relaciono com esse objeto, toco esse objeto, eu me torno conhecedor dele. A Bíblia usa esse termo ainda para comprovar, para endossar essa ideia. Ela usa isso lá no Gênesis, lá no começo, quando a Bíblia diz bem assim, olha: e conheceu Adão, a sua mulher, e teve filhos com ela. No termo de Gênesis, lá na Bíblia, quando o termo diz e conheceu Adão, quer dizer que Adão se relacionou com a sua esposa, e ambos se tornaram um corpo somente. O corpo de um era o corpo do outro, e isso gerou um terceiro ser. Isso gerou a vida. Então, em gnosiologia, conhecimento é quando eu me envolvo tanto com o objeto conhecido, que eu me torno um com esse objeto. Eu me torno um. E você vai lembrar da oração dominical de Jesus lá no Getsemane, quando ele ora assim, olha: Pai, não peço que os tire do mal, do mundo, mas que os livre do mal. E no final da oração Jesus diz assim, olha: eu peço, Senhor, que eles se tornem um contigo, como eu e o Senhor somos um. Sabe qual a verdade que você precisa entender nessa noite, meu querido? É que enquanto você não se tornar um com Jesus, você está vivendo fantasias, dogmas e mitos religiosos. Você precisa se envolver com Cristo, se tornar apenas um. Outro texto que vai ser projetado também, João capítulo 8, no versículo 32, a Bíblia diz bem assim, olha: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha mais uma vez: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você viu que na conversa de Jesus com Pilatos, ele fala bem assim, olha: todos que amam a verdade conhecem a minha voz. O que Jesus está dizendo para Pilatos é: eu sou a verdade.
Existe um texto, existe uma máxima, inclusive, do filósofo Sócrates, em que ele diz assim, olha, a verdade está no caminho do meio. E aí vem Jesus e diz bem assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso falar para você essa noite, meu querido, a mensagem de hoje, na verdade, é te chamando para um compromisso. A mensagem de hoje é para te mostrar, existe um caminho da verdade, quer que eu te fale? Não está na igreja Y, X ou Z. Está aqui, na palavra de Deus, está na Bíblia, essa é a verdade. E eu preciso te falar também, assim como Pilatos teve contato com Jesus, Pilatos olhou a verdade nos olhos, Pilatos olhou Jesus olho a olho, cara a cara, em algum momento estremeceu para corrigir a sua vida, em um momento ele estremeceu para falar, vou colocar a minha vida nas mãos, mas em outro momento as suas filosofias, as suas crenças o bloqueou para isso, e ele simplesmente pergunta, mas de que verdade você está falando? A conotação da fala de Pilatos era como se ele estivesse dizendo bem assim, olha, mas a verdade é relativa, a verdade pode ser o que eu quiser, pode ser o que eu acreditar. Mentira, quando eu olho para um elefante, vamos imaginar um cenário de um elefante gigantesco e eu ser um ser bem pequenininho, e eu olho para esse elefante grande e só consigo enxergar na verdade a pata do elefante. Se alguém perguntar para mim, o que você está vendo? E eu disser assim, uma pata, não é mentira o que eu estou dizendo, mas também não é verdade. De fato eu estou vendo uma pata, mas o que eu estou vendo não é só uma pata, o que eu estou vendo é um elefante, eu estou vendo somente um pedaço dele. Então as verdades supostamente relativas que as pessoas dizem é somente pedaços de verdade. Existe uma verdade completa, e a verdade completa está em Jesus, e a verdade completa é você se relacionar e se envolver com Cristo. Sabe por quê, meu querido? Eu vou te falar uma coisa, logo mais Jesus volta. E sabe, existe muita gente que com a Bíblia na mão, dentro de uma religião, dando ouvido às suas crenças, não vão se perceber desse retorno, poderão perder a salvação, porque se envolveram tanto com a igreja, porque se envolveram tanto com seus cultos, porque se envolveram tanto com suas crenças, que isso arrancou deles a verdade que eles precisavam experimentar, que era o envolvimento com Jesus, diário, comungar com Jesus diariamente. Sabe qual é o meu desejo para você essa noite? É que você não perca Jesus de vista como Pilatos perdeu. O fim de Pilatos foi no suicídio. Perdeu a esperança pela vida. O meu desejo é que você não perca. O último texto, inclusive, a ser projetado, que eu quero ler com você essa noite, está no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3. E o texto diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, ele virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Olha o que o texto está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você, meu querido, é que conhecer Deus precisa ser algo paulatino. Você conheceu Deus na religião que você foi inserido, você conheceu Deus no teu contexto familiar, mas você precisa se aprofundar ainda mais, você precisa adentrar ainda mais, e talvez seja isso que está faltando na tua família, talvez seja isso que está faltando na tua vida, se entregar completamente e dizer, Senhor, eu preciso entender o que o Senhor quer me ensinar, eu preciso compreender as tuas verdades, eu preciso me entregar por completo, eu preciso corrigir as minhas veredas, e a Bíblia vai dizer inclusive em Provérbios o seguinte, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo mais e mais e mais, até ser dia perfeito. O conhecimento da verdade que é Deus, o conhecimento da verdade que é Jesus, precisa ser paulatino, progressivo. Senão você vai morrer dentro de uma religião sem nunca ter conhecido Deus. Pilatos esteve face a face com Jesus e não conheceu Deus. O meu convite para você essa noite é, se entregue, faça um compromisso hoje, diga, Senhor, eu preciso conhecer a tua verdade. E se você que já conhece a verdade, o compromisso para você é outro. Senhor,
Eu preciso então levar essa verdade para um mundo que está agonizando, ao mundo que está acostumado a beber em fontes que só falam de derramamento de sangue, a mundos de pessoas que estão na verdade pendurados numa janela assistindo Cidade Alerta, ou esses programas de carnificina que só me traz desespero, programas que não me levam a ter esperança, pessoas que estão inseridas no desespero. Eu preciso levar verdade a essas pessoas. E quer que eu te fale uma coisa? Essa semana é uma semana para isso. A Semana Santa lá, Jesus entregou a verdade para Pilatos. A Semana Santa, Jesus não maquiou a verdade. Na Semana Santa, Jesus falou: eu sou rei, e sou rei de um reino distante. O meu reino não é daqui. Eu voltarei, eu vou salvar. E o tempo todo Jesus escancarou uma verdade. É tempo de você escancarar a verdade da salvação do reino de Deus e dizer: Jesus muito em breve voltará, e não há tempo para se perder. Não há tempo para se perder, e as pessoas precisam entender que o que Jesus sofreu lá naquela semana, a morte de Cristo foi culpa minha, foi culpa tua também. Nós somos culpados daquele sacrifício. Então as pessoas também estão inseridas numa verdade que elas não entendem a realidade, que eu vou te mostrar mais ou menos. Você vai entender, a realidade do Natal é o nascimento de Cristo, não é Coca-Cola e Papai Noel. A realidade da Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é ovos de chocolate. A realidade da Páscoa foi um sacrifício único para salvar a humanidade, não é a festividade mercantilista em que nós estamos inseridos. Você precisa levar essa verdade ao mundo e dizer assim: olha, Jesus morreu no meu lugar, porque o que ele passou lá era para ser comigo, era para ser eu a estar ali. Essa é a grande verdade, era para ser eu. E já que ele, como inocente, tomou o meu lugar, será que não seria agora o tempo, o momento de você revolucionar de fato a tua vida, a tua família, o teu lar, e dizer: já que era para ser eu e não foi, já que Deus me deu uma segunda chance, eu vou abraçar essa segunda chance, vou mudar a minha vida, vou conhecer mais desse Cristo que é o Salvador, e vou entender porque falam tanto dele, mas eu não compreendo. Será que não é momento para isso? Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Pilatos abandonou essa oportunidade e essa chance. Os sacerdotes, os religiosos da época de Cristo, preferiram um criminoso do que o inocente Salvador. A quem você prefere essa noite? Ao Barrabás das religiões e crenças, ou ao Cristo inocente e Salvador? Vai ser cantado em um louvor, e o louvor vai mostrar de uma verdade, vai dizer: olha, você só está aqui porque ele tomou o teu lugar. Porque era para ser você, era para ser eu, mas porque foi ele, hoje você tem a chance de dizer: Jesus, eu quero mudança na minha vida. Reflita nesse louvor. Eu tracei o meu caminho, fiz o mapa do destino, agarrei com força o sonho e me atirei. Com um sorriso de criança, eu só era confiança, era o meu próprio herói, invencível. Não vi a face do perigo, não dei ouvidos aos avisos. O orgulho aqui dentro de mim me cegou. E o pior aconteceu. De repente o céu escureceu. Estava lá no frio, quase já desfalecido. Eu lutava bravamente pra sobreviver. Nem sabia que ele havia se lançado do abismo, arriscado a própria vida
pra me salvar, e Ele não levou em conta meus atos tolos, minha afronta. O seu amor foi mais além, foi maior. Entregou sua vida por mim, o seu sangue verteu por mim. Era para ser eu. Eu estava condenado e Ele veio em minha direção. Era para ser eu só merecia a morte, sua vida Ele me deu. Por seu sangue hoje tenho a vida, fui sarado por suas feridas, Ele me encontrou. Era para ser eu estava condenado e Ele veio em minha direção. Era para ser eu só merecia a morte, sua vida Ele me deu. O amor falou mais forte e o resgate aconteceu. Quer ver somente mais uma das mentiras que o mundo tem ensinado a você e pregado para você? É quando você pensa que você consegue sozinho. É quando você pensa que o que você sabe, que o que você conhece já é o suficiente. É quando você acha que está no caminho certo e você vai conseguir. Sabe aquelas máximas que se dizem aí por aí, as máximas motivacionais? Você é capaz, você pode, você consegue. E sabe, eu posso garantir para você, de fato você consegue. Você consegue subir o primeiro degrau, o segundo degrau, mas isso você já fez. Isso você já fez. Se você acreditar que consegue sozinho, essa é uma grande mentira. A grande verdade é que sem Jesus, sem Cristo, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Ninguém consegue encontrar a paz, a felicidade que só Jesus consegue. Steve Jobs, antes de morrer, ele chegou no leito de morte a escrever o seguinte: se me perguntassem o que eu gostaria de ter ou fazer hoje, nesse exato momento, ele escreveu assim: eu gostaria de estar correndo numa grama verde, embaixo do sol, com minha família. Ele que foi milionário, o grande sábio da tecnologia, alcançou muita sofisticação e dinheiro e recursos, para no final da vida entender que o que ele precisava era de graça, estava diante dele o tempo inteiro. Sabe, o que você precisa para ser feliz? Não é isso que você está correndo atrás somente, é Jesus. Essa é a verdade. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todo o restante vai te sendo acrescentado naturalmente. Se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, eu quero te convidar a trazer alguém. Se você ainda não tomou decisões, ainda não aprendeu, ainda não entendeu e tem o interesse de entender, você está convidado a fazer parte do nosso grupo aqui de WhatsApp. Lá vai ser projetado aqui, você vai ter o contato. Aqui nesse grupo você pode, esse contato aí você vai ser atendido por uma equipe
que vai te ajudar, que vai te auxiliar, que vai orar com você, que vai tirar suas dúvidas, te orientar no estudo da palavra de Deus, no estudo da Bíblia. No chat também aqui do YouTube existe um link que vai te direcionar também diretamente para o Zoom, e depois desse culto vão ter pessoas dispostas a te atender também. Entra lá, direciona para alguém, manda esse link para alguém que precisa conhecer. Se você já conhece, então entra em oração por alguém, faz esse trabalho, salva vidas. Eu quero te convidar essa noite a entrar em oração e orar comigo, inclusive pelo culto de amanhã, porque a mensagem de amanhã ela vai revirar a tua vida e vai revirar as tuas concepções, e você precisa ter mais alguém com você aqui. Distribua esse link para quem você quiser, para quem você puder, para quem você acha que precisa, porque amanhã a intenção é revirar você, virar você ao avesso na palavra de Deus. É semana de restaurações, é semana de nos alimentarmos da verdade de Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua mensagem, obrigado pelo encontro contigo, obrigado pela verdade da salvação que é Jesus. Nos ajuda a nos abraçarmos com Ele, e principalmente nesses últimos momentos de desesperos e expectações, nos abraçarmos e contemplarmos somente a Jesus. Sermos sóbrios, não nos embriagarmos com as meias verdades que são mentiras completas, que estão espalhadas aí por fora. Cuida de nós como teus filhos, cuida do teu povo e de cada um que te busca, e aquele que te busca na verdade, o ajuda a encontrá-lo, Senhor, e encontrá-lo com intensidade, porque é intensidade e qualidade de busca que nos levará para a evidência da salvação. Sabemos que muito em breve o Senhor Jesus voltará, e nós não queremos te conhecer somente de teorias, nós queremos nos abraçar e experimentar o Senhor, e tornarmos-nos um contigo. Então faz em nós a transformação e restauração que nós precisamos. Tira essa angústia, tira esse medo, tira esse desespero, tira essa autoconfiança também, se for o caso, e nos ajuda a nos desenvolvermos para a tua honra e para a tua glória. É o que nós pedimos, ó Deus.